Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Olá Beto, tudo bem? Tudo bom, Tata? Oi pessoal, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, com a apresentação do cientista e produtor Luiz Roberto Dalpogetto, não é isso? Isso, e da pesquisadora em ciências humanas, Sim. Renata Gracioso. A gente tá fazendo um pouquinho diferente, justamente para ver se a gente consegue chamar um ou outro pelo nome. Mas é difícil, Verdade. é difícil. Tá, e aí? A Companhia dos Livros e a Editora dos Frades continuam, né? Continuam. Então, por favor, pessoal, aqueles que querem enviar suas perguntas, dúvidas, Isso. né? Então, vocês enviam através do nosso e-mail, nosuniverso@outlook.com, pelo Facebook /NosUniverso, né? Perfeito. Então, aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas, serão presenteados com a nossa primeira obra, que é a Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra, né? Muito bem, eu até diria, Tata, que talvez só mais essa semana, porque graças à intensa participação do pessoal, É verdade. os exemplares estão acabando. Né? Então, tá no finalzinho, eu pessoal. acredito que, né, conforme for a demanda, só essa semana aqui. Então Só, aproveitem, é verdade. tá certo? Tem muita gente pedindo pra gente, aí inclusive pra mandar pra parente também. Então tá, olha, quem tiver interessado, inclusive, né, Tata, se não for possível através das perguntas aqui da participação no programa, mas quem quiser adquirir um exemplar da Gênese ou o exemplar da nossa outra obra, né? As últimas revelações sobre nós e o universo, vão encontrar esses trabalhos na Companhia dos Livros, ou na Cia dos Livros, como o pessoal prefere dizer. Tá certo? Verdade. É um produto e são obras editadas pela Editora dos Frades. É verdade. Joinha? Então tá. E aí, qual vai ser o tema de hoje, Beto? Nós prometemos ontem, Tata, começar a falar sobre as drogas, né? Sobre os vícios de um modo geral e também sobre a troca de gêneros. É verdade. Mas é muito assunto, muita conversa e a gente vai, obviamente, falar um pouquinho por dia. 30 minutos por dia não dá para fazer muito milagre não, né, Tata? Não dá, o assunto é muito extenso. É muito né? extenso, é verdade. Mais uma vez, os assuntos são muito extensos. Muito bem, Tata, eu começo dizendo hoje, ou melhor dizendo, até definindo, né, com calma e junto a todos vocês, o que vocês entendem por vício, né? O vício é algo que a gente começa a fazer a partir do momento em que você nota que não tem mais controle sobre aquela ação, e então você percebe que você está viciado em algo. Bom, quanto a vícios, vocês sabem, né? Existem jogos, a gente tem pessoas viciadas em bebida, tem pessoas viciadas em compras, né? Sim, tem pessoas viciadas em trabalho, né? Tem pessoas viciadas em limpeza e por aí vai. A lista é imensa. Mas daqueles vícios que são mais prejudiciais, ainda que a palavra vício realmente contenha no seu bojo sempre algo negativo, né? Porque vício, como eu falei agora no comecinho, é algo sobre o qual você não tem o controle, né? Você não consegue parar quando você quer. Então o vício traz uma coisa negativa e assim, por definição, aquele que é viciado, seja lá no que for, então passa a ter uma coisa um pouco mais difícil na sua vida para resolver. Então, mas como eu estava dizendo, de todos os vícios, existem alguns que são realmente mais pesados, são aqueles que levam as pessoas literalmente a dependência, né? E pro fundo do poço, né? É verdade. E isso tem trazido muitas preocupações a muitas famílias no mundo todo. Vou falar especificamente aqui no Brasil, a gente conhece muitas, mas muitas mesmo. E aí, programa passado, Tata, a gente respondia a pergunta dos nossos ouvintes, né? Sim. E dentre as perguntas, inclusive algumas que não foram lidas no ar,
algumas versavam sobre essa questão das drogas, e por isso mesmo trouxemos esse tema hoje. E a pergunta era, fundamentalmente, né, como eu posso usar isso que vocês falaram sobre o controle mental para ajudar o meu filho, por exemplo, que está nas drogas. Eu não consigo tirá-lo, não consigo isso, não consigo aquilo, já internei, já fiz acontecer. Vieram vários e-mails com esse tipo de narrativa. Então eu digo para vocês, pessoal, o seguinte. Primeira coisa de tudo. Não dá para tratar um adicto igualzinho você trata outro. É extremamente importante que se faça uma anamnese, um diagnóstico Sim. do que levou ele a buscar a droga, tá certo? Óbvio que ainda essa minha explicação ela é bem generalizada, tá? É uma coisa bem de ampla visão, mas cada caso realmente tem que ser visto muito de perto. Mas, para vocês começarem a entender essa nova vertente de tratamentos em relação a drogas, é importante, então, como eu estava dizendo, você conhecer e procurar descobrir como ou por que acabou encontrando as drogas. É um assunto delicado e, obviamente, eu sempre busco palavras mais adequadas para colocar isso, porque eu sei que quem está nos ouvindo agora e tem um parente nessa situação já está emocionalmente comprometido, né, e está ansioso por informações. Então, é importante, como eu disse, focar na questão do diagnóstico, né, da anamnese, como eu disse. Essa anamnese, pessoal, para não ir para frente sem dar a devida explicação sobre isso, ela tem que ser feita realmente, essa avaliação tem que ser feita de uma maneira muito profissional e muito isenta. O que eu quero dizer com isento? Porque dependendo do profissional para o qual você levar essa pessoa que está adicta, que está dependendo de drogas, você vai encontrar um tipo de diagnóstico, um tipo de análise que pode ser tendenciosa, né? Porque, infelizmente, nesse momento, os profissionais, ou a maioria dos profissionais que se envolve nessa particularidade, nessa fase da identificação dos porquês aquele indivíduo acabou migrando para as drogas, acaba realmente puxando um pouco a sardinha, ou tende a puxar a sardinha para a brasa dele, tá certo? Criando ali uma necessidade de muitas consultas e muitas conversas, quando na realidade bastava uma conversa bem estruturada, bem investigativa, no sentido de explorar todos os sentimentos daquela pessoa, momentos passados, né? Retroações que possam explicar o momento ou indicar o momento no qual aquela pessoa realmente perdeu alguma coisa ali, emocionalmente houve uma ruptura e ela acabou então migrando para o outro caminho, né? E acabou encontrando nas drogas um alívio para aquela situação, vamos falar assim de forma bem hipotética. Então é importante que vocês, antes de levar essa pessoa a um profissional para se fazer esse exame, para fazer essa avaliação, que vocês escolham bem quem vai fazer. Porque parte daí a questão do seguinte: se não for bem equacionado isso, volto a insistir, o diagnóstico não saindo de acordo, né, as consequências vão acontecer, vão vir logo depois, tá? Porque vai ocorrer de que a indicação final do profissional, sei lá, em algum momento de maior desespero da sua parte, em que você começa a perceber que a pessoa, sei lá, está mais violenta, mais isso, mais aquilo, e você então decide, não, vou fazer o seguinte, vou internar. E se você internar, você na realidade está piorando o estado desse indivíduo, ao invés de ajudá-lo efetivamente. Por isso, então, eu reforço que o diagnóstico é extremamente importante. Pensem bem na mão de quem vocês vão colocar a vida dessa pessoa, desse indivíduo que está dependente de algum tipo de droga. Eu lembro também que a questão da droga, quando eu falo, eu não estou me referindo só à maconha, não estou me referindo só à cocaína ou qualquer outro tipo de coisa. Eu também estou me referindo ao álcool, tá certo? O álcool, em qualquer instância praticamente, ele é um vício. Ah, mas eu bebo socialmente. Tá, mas socialmente isso quer dizer, tá? Entre aspas, né? Ou seja, eu saio do meu trabalho, eu tô de saco cheio, eu quero aliviar a pressão, eu vou pro bar e tomo uma, tá? Então, vamos dizer que você já está ficando viciado nessa conduta, né? Então quer dizer que o dia que você sair do trabalho, tiver de saco cheio e não tiver nenhum bar por perto, o que de acho você vai fazer? Vai chegar em casa chutando a porta? É assim que funciona?
É aí que eu quero te mostrar um outro lado da história, tá certo? Não que você não tenha o direito de fazer com a sua vida o que você bem entender. Claro, Deus deu a vida para cada um fazer o que quiser com ela. Mas pare e pensa bem. Se a gente começa em qualquer dificuldade, ou diante de uma dificuldade qualquer, eu prefiro colocar assim, e eu pego e parto para uma solução, para algo que possa me aliviar ali de repente. Só hoje. Eu tô meio chateado, eu briguei com o meu chefe, eu saí de casa hoje de manhã, briguei com a minha mulher também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulo lá na casa do fulano, a gente toma um aperitivo juntos e vai dar tudo certo. Automaticamente vocês começam a criar uma espécie de subterfúgio, ou seja, diante de qualquer tipo de contrariedade que te aconteça, você vai sempre buscar, vira automático isso, uma alternativa que vai sempre versar, que vai sempre te indicar o caminho para alguma coisa que te alivie quimicamente, seja o álcool ou seja qualquer outra coisa. Tem gente que está me ouvindo agora, que inclusive estuda, tá aí procurando fazer uma faculdade e tudo mais, e que tá assim, não, o cara tá falando de álcool, imagina, eu só fumo uma maconha de vez em quando, isso até nem é nada, porque, a gente para quando quer, a gente funciona assim, a gente funciona assado, cuidado. É mais interessante, e até diria mais inteligente, se você, diante das dificuldades, tivesse uma postura mais exigente com você mesmo, tentando justamente sair da situação, buscando essencialmente a sua força interior, tá certo? E não tentar se apoiar em qualquer coisa que seja, tá certo? Pensem bem nisso, porque seja lá qualquer subterfúgio escolhido, seja ele o álcool, um tapinha no cigarrinho de maconha, seja lá o que for, vai dar coisa errada no final. Porque você vai acabar criando um sistema dependente disso. E você sempre será fraco, menos competitivo diante de situações mais apertadas. Então eu digo a você, tome muito cuidado com esse tipo de situação. Basta começar e dizer, não, é só hoje, depois amanhã eu mudo, não vai ser assim. É um ledo engano, tá certo? Então é o seguinte, hora da gente parar para tomar uma aguinha, que vocês já estão vendo até minha voz já diminuindo e mudando, né, Tata? É verdade. E aí daqui a pouquinho a gente já retorna. Tá certo, pessoal. Então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós Universo. Até já. Até já, pessoal. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós Universo, lembrando aos nossos ouvintes, para aqueles que perderam os nossos programas anteriores, que vocês podem acessar através do YouTube, viu? Então vocês colocam assim, programa Nós Universo, exibido, aí vocês colocam a data, o dia, o mês e o ano, tá certo? Vamos voltar, Beto? Muito bem, Tata. Eu estava aqui tomando água, quase fiz uma molhação. Mas enfim, falava para o pessoal, né, no primeiro bloco, tomar cuidado com os diagnósticos, né? Apontando que, dependendo, se você não for criterioso ao escolher um profissional realmente de confiança, gabaritado, nessa fase do problema, você vai acabar colhendo informações erradas e poderá ser orientado de forma errada e, sei lá, a gente até disse no primeiro bloco, imaginando uma situação mais comum, né? Acabando por internar a pessoa que está dependente e fazendo com que a internação seja na vida dela a pior coisa que possa acontecer depois da própria droga. Então, é claro, né, que a gente já imagina que perguntas vão surgir também nesse sentido de para onde eu levo então meu filho, né?
Qual seria então o profissional mais indicado para fazer a avaliação dessa situação em relação ao porquê ele chegou às drogas, né? Ou como ele chegou às drogas? Aí eu digo para você o seguinte: talvez o mais indicado seja um terapeuta, né? Uma pessoa com uma sensibilidade um pouco maior. Talvez, eu friso muito bem o talvez, aí tem meus motivos para isso. Talvez um psicólogo, tá? Talvez. Sendo esse psicólogo uma pessoa com uma sensibilidade bastante grande, uma cabeça aberta, tá certo? Que realmente faça um estudo, né? Profundo sobre tudo que a pessoa que está ali com dificuldades, ali, dependente da droga, vai dizer para ele, que ele realmente consiga perceber nuances no discurso daquela pessoa e que seja uma pessoa experiente nesse sentido, tá? Caso não, pessoal, já falei que a coisa pode dar errado na questão do encaminhamento do paciente para tratamento, tá? Então, essa é uma coisa. A outra coisa que eu posso acrescentar de bate-pronto é que a família talvez pudesse fazer esse primeiro apanhado. Eu acho que é importantíssimo que a gente, na condição aqui de comunicadores, né, na missão de levar essas informações para vocês, a gente advirta-os da seguinte coisa. Os pais, eu continuo imaginando que eu estou falando para pais que tenham filhos adictos, filhos dependentes de algum tipo de droga, tá certo? Então eu imagino que esses pais poderiam, nesse momento, se reinventar, né, como pais e buscar trazer para perto de si, né, para perto deles, esses filhos com problemas. Eu estou dizendo isso justamente para poder dar a noção para vocês de que, quem sabe, o melhor diagnóstico possa ser feito pelos próprios pais. Mas isso só vai dar certo se os pais forem isentos de emoção, tiverem isentos de preconceito, tiverem isentos de vergonha por conta da família, dos vizinhos, ou seja lá o que for. Porque se houver qualquer um desses elementos que eu acabei de mencionar, é melhor nem tentar, tá? Mas vamos dizer que eu esteja falando com pais que tenham a cabeça aberta e que, por conta disso, entendam o meu recado aqui agora e digam assim: não, eu prefiro que, ao invés de passar por um psicólogo, passe primeiro conosco, que somos os pais, que provavelmente temos alguma relação com essa situação gerada pelo nosso filho. Então, vou chamar ele para uma conversa, mas uma conversa de amigo, de pai para filho realmente, onde eu vou virar para ele e falar assim: escuta, vem cá, como é que isso tudo começou? Se ele perceber que você vai falar sem agressividade, com imparcialidade, com amor no coração, nos olhos e na fala, ele provavelmente vai se abrir com você. Ele vai dizer: olha, foi porque você lá atrás, você fez isso. Ou vai dizer qualquer outra coisa: olha, porque eu não consigo, eu acho que estou escolhendo a minha carreira errada, eu gostaria de fazer outra coisa. Ou então, mais do que isso, poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar as coisas que os meus amigos têm. Ou outra coisa, poxa vida, me incomoda que você dá mais atenção para minha irmã do que para mim. Ou outra coisa, sabe, podem aparecer diversos e incontáveis explicações. A gente obviamente está simulando tudo isso dentro de uma casa, de uma família, porque a gente imagina, justamente por conta da experiência que a gente tem, que a maior parte dos casos realmente se passam no seio familiar. Então é mais frequente você encontrar pais com problemas em relação aos seus filhos, e não o contrário. Claro, são mais difíceis, mas óbvio que tem filhos que já vieram nos procurar para ajudar os pais, ou o pai ou a mãe que é viciado em alguma coisa, ou alcoólatra, ou qualquer outra coisa. E, nossa, se olhar para a pessoa, você não imaginava um negócio desse. Mas enfim, voltando àqueles que estão dependentes de drogas. Então é isso. Num primeiro movimento, a gente defende demais essa ideia da conversa dentro da própria família. Saibam vocês que não raras são as vezes em que isso já se resolve no seio familiar.
Às vezes uma conversa dessa já resolve, a coisa para por ali. Porque a família abraça, né? Abraça, e tem que ser com aquilo tudo que eu falei agora há pouco, de isenção. Porque se ele perceber, se aquela pessoa em dificuldade perceber que os pais estão se segurando para não dar uma bronca, para não cobrar, para perguntar o porquê você me envergonhou, se perceberem qualquer coisa nessa direção, não vai rolar uma conversa que realmente ajude, tá certo? Eu acho que é importante, talvez, eu acrescentar aqui também, você não é o único, né? A sua família não é a única que está passando por isso. É a coisa relacionada às drogas, né? O problema das drogas, ele é muito maior do que você possa imaginar. Muito maior. A gente vive ainda uma fase, uma época, e numa sociedade que as pessoas encobrem muitas coisas ainda. As famílias, por vergonha, por uma série de outras razões aí, encobrem as situações que elas têm internamente. Mas, como eu já disse, não são raras as vezes em que isso ocorre dentro dos lares brasileiros e com uma frequência mais ou menos assim. A cada 10 famílias, 8, 7 tem problema. Então, você não é o único, você não está sozinho. Por isso mesmo é importante você repensar as coisas como a gente está tentando aqui propor para você nesse programa voltado, aliás, nessa semana voltada às questões de saúde. Começamos pelas drogas e a gente está simplesmente aqui arranhando, né, Tata, alguma coisa. Estamos definindo, né, as fases em que seria interessante trabalhar, e tudo isso apoiado em metodologias recém-criadas, que é importante a família abordar primeiro o problema, mas primeiro a família se preparar para abordar esse problema, né? Inclusive a gente deixa o nosso espaço aqui aberto, aqueles que tiverem dificuldades com isso, não, Tata? Sim. A nos procurar, pode nos contatar, né? Sabe, pedindo explicações. Aqui a gente não cobra nada. Escreve o e-mailzinho, a gente dá uma força inicial aí para você tentar encontrar a veia certa para ter condições de conversar com teu filho, com a tua filha, seja lá com quem for que esteja precisando dessa ajuda agora. Então, Beto, eu também diria que, lembrando desse fato, que no nosso livro nós falamos sobre os círculos familiares, né? Então, o círculo familiar entre pais e filhos, que é o primeiro círculo, né? Eu diria que é desafiador, não é verdade? A relação entre pais e filhos, né? Normalmente, não precisa nem de... Não, né, do fator droga no meio. Exatamente. Eu acho que a evolução do ser está exatamente por aí, né? Então, eu acho que... E no nosso livro nós falamos muito sobre o primeiro círculo, né? Na Gênese, não é verdade? A gente explica... Ajuda bastante. Ajuda bastante também, aí, né? Então, tem um livrinho aí, gente. Se quiserem, tá por aí. Agora, qualquer coisa também, graciosamente, não fazendo aqui vocês podem entrar em contato através também do nosso e-mail, do Facebook, como a gente falou, né? Envia solicitação de amizade, a gente conversa em box. Não tem problema nenhum não, gente. É tranquilo, tá bom? Então, essas informações iniciais ou preliminares são muito importantes. Então, para finalizar aqui um pouco a nossa conversa, vamos indo já meio que pro final. Mas lembrando do seguinte, a família tem que se preparar, porque a família, ao nosso ver, e dentro das novas correntes aí de pesquisa, é a família que tem a maior chance, que tem a melhor condição de iniciar o, entre aspas, tratamento dessa pessoa, pelo simples fato de acolher aquilo que a levou a essa situação, de demonstrar nesse ato carinho, né? Solidariedade, para que realmente a pessoa possa se abrir honestamente, porque se você não demonstrar isso, ela vai acabar mascarando o diagnóstico, ela vai acabar te dando outras informações que não as verdadeiras, e aí você se perde completamente no caminho. Perdão, Tata, eu te cortei. Não, você disse tratamento entre aspas, e eu assino embaixo. Porque, na realidade, o que falta para esse filho, né? Quando for exatamente o problema relacionado a filhos, né? O que falta? Às vezes falta a atenção dos pais, né? Às vezes o problema é só esse. Exatamente. Então, às vezes o pai ou uma mãe tá tão preocupado em trabalhar e com outras coisas, né? Financeira, etc., que o filho sempre vai ficando em segundo, terceiro plano, não é verdade? E o filho se sente cada vez mais sozinho, ele vai buscar o quê? Né? Ele vai buscar coisas lá fora, que ele não tem lá dentro. Então é diálogo, ele vai buscar uma fuga,
né? Então a gente falou tanto isso em programas anteriores, né, Beto? A gente sabe que esse tipo... A Tata tem toda a razão. A gente sabe que o ser humano ele é recorrente em muitas coisas. Tem coisa que ele faz quando ele é pequeno, mas tem coisa que ele continua fazendo quando ele é adulto. Não tenha Chamar dúvida. atenção é uma delas, atenção, né? Claro. Então, muitas vezes, a gente sabe que as famílias hoje, sai pai e mãe para trabalhar, os filhos acabam ficando para trás, vão para a escola, vão fazer um curso disso, curso daquilo, mas quando voltam para casa, né? E de casa, às vezes, sem os pais, eles acabam falando, poxa, mas tá muito chato isso daqui, não tem nada que me divirta. Aí alguém chama ele para dar uma volta. E nesse grupo, nessa turminha, tem um que já experimentou, outro que tá trazendo porque é novidade, porque é mais sacaninha e tal. Então tá trazendo ali pra dividir com a galerinha. E aí ele experimenta uma primeira vez e descobre que aquilo dá um torpor, né? Dá uma anestesiada no que ele tá sentindo. Ele passa a achar interessante, nenhum remédio faz isso. Nada que os pais possam proporcionar materialmente para ele também causa ou traz a mesma sensação. Exatamente. E aí ele começa a achar legal de repente fumar um baseadinho e assim a coisa começa. Tá certo, gente? E aí a dependência, né, se instala, né? Então fuma uma coisinha aqui hoje, né? Uma bebida aqui hoje e assim por diante, né? E, enfim, a gente vai conversar muito sobre isso ainda, mas eu acho que em princípio demos as principais informações para começar esse diálogo a respeito das drogas. Lembro mais uma vez, pais, mães que tenham esse tipo de problema, atenção! Não coloquem seus filhos nas mãos de qualquer pessoa. Lembrem-se, vocês têm as melhores chances e condições, sem contar que vocês são altamente credenciados, porque são pais. E capazes também, exatamente, eu diria, né? Para fazer essa primeira preliminar aí de quanto ao diagnóstico, quanto à avaliação do estado dos seus filhos. Não tenha dúvida. Tá certo? Muito importante. E você também, que não tem problema nenhum em casa com seus filhos, que tá aí se vangloriando, né? Oh, não, eu tô bem. Em casa não tem nada, meus filhos, minha filha. Não se esqueça. O ser humano é uma caixinha de surpresas. Procure conversar com eles, independente de ter problemas ou não. Tá certo? É verdade. Filhos são filhos. Tomem cuidado. Fica aí o nosso recado de hoje, Tata. É verdade. Tá bom? Então acho que por hoje é só, né, Beto? Com certeza. O nosso tempo já está se esgotando, né? Manda os nossos endereços aí, Tata, para o pessoal escrever. Então, pessoal, para aqueles que querem enviar e-mail, né, noseuniverso@outlook.com, pelo Facebook /noseuniverso. Então, mande suas perguntas, suas dúvidas que nós responderemos, tá manda certo? solicitação de amizade que a gente aceita. Isso também, no Facebook, né? É verdade. Tá bom, então, voltaremos amanhã com mais um programa Nós e Universo, tá certo, Beto? É isso aí, então. Gente, um abraço. Obrigado. Um abraço até amanhã, a todos. Muito obrigada pela atenção. Até amanhã, pessoal. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços.